quem escreve ficção assume que cada linha que faz não faz parte da sua biografia. Houve um momento mágico em que, meio-dia e pouco, o reflexo do sol no Tejo era tão grande que era como se fosse um espelho. O que eu acho que é interessante numa obra é ela possibilitar realmente diferentes interpretações. Vocês conhecem o poema, o poeta finge dor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sentes. E sobre a questão amorosa do Fernando Pessoa, esta questão é interessante de nós, se quisermos encontrar, encontramos. Aí eu fui correndo para casa, fui para um dicionário de latim e vi o que era fingere em latim. Fingere é modelar de barro, é fingir e é construir. O Fernando Pessoa eu vejo como alguém com uma timidez. A questão, por exemplo, do beijo tardio. Quando a pessoa chegava para trabalhar na casa Moitinho, aí a secretária dizia, estava fazendo o quê? Ele disse, eu estava a descansar de não fazer nada. Podemos ver como é que o amor infantiliza e como é que o amor possibilita nós ainda podermos ser infantis. Essa mesa transatlântica que vocês estão vendo aqui é uma das alegrias que esse festival me proporcionou. A admiração que eu nutro pelos dois vem de longe. Gonçalo, parceiro do Sempre um Papo já há muitos anos, né, Gonçalo? A gente já fez algumas atuações. E Zé Paulo, amigo recente e dono de uma história que só ele pode contar. Onde nós vamos começar, Zé Paulo? E eu descobri, Afonso, vou fazer uma revelação surpresa aqui. Opa! Eu descobri o caráter mineiro uma vez, quando eu fui começar uma conferência na João Pinheiro, e eu precisava explicar era sobre globalização, e eu ia explicar numa 10ª de cantoria, num gênero que ganha quem mente mais. Mas como é que eu vou explicar isso ao mineiro? Aí foi que eu aprendi a alma do mineiro por acaso. Eu digo, olha, se eu fosse um cantador e estivesse aqui em Minas, eu ia cantar essa 10ª da maneira seguinte. É um gênero que diz, o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz? Aí eu disse o seguinte, seria mais ou menos assim se eu fosse cantador e se fosse mineiro. Ensinei escultura ao Aleijadinho. E na bola sempre fui um campeão. Fui guru de Diceu Lopes e Tostão, de Piazza, de Pelé e Ronaldinho. Tiradentes esse eu vi pequenininho, quando veio lá da Rússia para Gerais. E eu bem que lhe disse, olha rapaz, que política é calada e é a mineira, é Juscelino Kubitschek de Oliveira, e o que é que me falta fazer mais? Aí eu descobri que o mineiro é muito parecido com o pernambucano. E essa conversa aqui que eu sugeri a Afonso é o seguinte, Você não tem ideia de quem se trata o Gonçalo. A minha editora de Portugal, eu mandei um e-mail, quem é exatamente Gonçalo Tavares? E o diretor lá mandou em uma linha, é o maior escritor português. Então, veja aqui, vocês têm o maior escritor português, e eu queria dizer a vocês que o que é que me levou a escrever a biografia do Pessoa? É porque o Pessoa está muito bem estudado para os iniciados em Portugal, mas a figura humana era um desconhecido. Então, foi em busca desse desconhecido que eu vaguei durante 10 anos, trabalhando pelo menos 4 ou 5 horas por dia. Ninguém acredita nisso, mas é verdade. Mas teve um pedaço dessa aventura que o português não pode entender,
que é Pessoa visto por um brasileiro. Então, eu quero começar dizendo que os dois pontos de união entre Brasil e Portugal, na visão de Pessoa, são o sebastianismo, com os redentoristas nordestinos, dos quais o mais expressivo é Antônio Conselheiro, que Pessoa derrama páginas de elogio a ele, e é a pátria-língua, que ele dizia, a minha pátria é a língua portuguesa. Gonçalo, gostou do desafio que eu te apontei? Porque normalmente eu convido o Gonçalo para falar da própria obra. E é, de fato, justo, não é? E merecido. E dessa vez eu te coloquei numa sinuca para falar sobre Fernando Pessoa. Que é um especialista, eu não sou um especialista. Eu sempre que estou à beira de ser especialista de alguma coisa, viro à esquerda. É uma espécie de obsessão. Foi curioso, nós não nos conhecíamos. E eu dei uma palestra, uma conferência na Gulbenkian, em Lisboa. Lisboa é uma cidade incrível. Quando o Zé Paulo estava a falar de Lisboa, eu estava a pensar bem em Lisboa. Eu vim há 2 dias de Lisboa e estou com saudades, apesar de me sentir muito bem aqui, mas Lisboa é uma cidade incrível mesmo. E é interessante que Pessoa e Lisboa têm... É muito difícil, eu não digo perceber a obra, mas... Acho que quem vive em Lisboa lê os versos, tal como o Zé Paulo estava a dizer que um brasileiro lerá de uma maneira, um lisboeta também lê de uma forma completamente diferente. Há uma série de autores que são muito autobiográficos. Por exemplo, se quiserem um autor contemporâneo, Knausgaard, um autor nórdico. O Pessoa não é totalmente um autor autobiográfico, é um poeta muito ficcionista, aliás. Portanto, ele terá muitos poemas que terão alusão à realidade, mas grande parte da sua obra é pura ficção. Não é? Eu acho que há essa parte tem a ver com o imaginário e os heterónimos, de alguma maneira, são criações ficcionais fortíssimas. O Pessoa cresceu num ambiente que tem a ver com, por exemplo, um mundo da psicanálise, o mundo de um verso do Rimbaud que diz eu sou um outro, o mundo da multiplicação das identidades, os heterónimos... é algo que está presente em muitos autores da época de uma outra forma. O Luigi Pirandello, que foi Prémio Nobel da Literatura, tem um livro extraordinário que se chama Ninguém Sem Mil, que é sobre uma personagem que se chama Moscarda, e o título tem a ver com isso, 100 mil moscardas, ou ninguém. Um moscarda que percebe que é várias pessoas. Ele está a ver-se ao espelho e a mulher passa... E diz, lá estás tu a olhar para o teu nariz torto. E ele não se tinha percebido que tinha o nariz torto. E a partir daí percebe que há um Moscarda, que é a forma como a mulher o vê, e há um Moscarda que é a forma como ele se vê a si próprio. Ele o Moscarda fecha-se num quarto com 4 amigos e tem a noção clara de que ali estão 5 Moscardas, 5 identidades do Moscarda, que é a identidade como ele se vê a si próprio e a forma como cada um dos amigos que passou coisas diferentes o vê a ele. Portanto, esta obsessão pela multiplicação de identidades é uma coisa muito, muito forte e precisamente pela não fixação da identidade tem a ver com a não fixação da biografia. Ou seja, o que é extraordinário é que eu acho que também se podia fazer um trabalho do Fernando Pessoa sobre o que é que ele inventou, ficcionou, que biografias... E ele fez isso com os heterónimos, ele inventou milhares de biografias. E, de certa maneira, até José Paulo, é que ele inventou centenas de biografias e não inventou, exceto a sua. Eu acho que ele muitas das coisas que nós achamos que são
questões biográficas podem não ser, aquelas que o José Paulo descobriu estão claras, mas há muito... O que eu acho importante no Pessoa é a obra. E a obra do Pessoa, eu estive na Rússia para falar de grandes escritores e lembrei-me muito do Pessoa porque fui ao quarto do... O quarto do Pessoa não tem este fascínio. O Tolstói era muito rico, a certa altura, e tinha vários quartos. E um dos quartos onde o Tolstói escrevia foi das imagens mais marcantes em termos literários. Tinha a mesa onde o Tolstói escreveu até ser muito velho, e a cadeira, nós reparámos, tinha as pernas da cadeira estavam cortadas, com serrote, estavam cortadas. E nós perguntámos o que é que era, e ele explicou que o Tolstói escrevia sempre naquela mesa e naquela cadeira, era uma espécie de obsessão, e à medida que foi perdendo a visão, começou a cortar os pés da cadeira para estar mais próximo do texto. Então, se uma pessoa se sentasse, lá está, e se fizesse uma espécie de investigação semelhante à que fez o Zé Paulo, sentava-se lá e via qual era a altura do Tolstói, não é? Quando estava a morrer, e qual era a curvatura. Mas, de alguma forma, o Fernando Pessoa foi alguém que, para mim, fez muito este circuito de uma relação única com a obra. O que eu acho fascinante nisto do Tolstói é que, a certa altura, o Tolstói a escrever, ele escrevia quase, a mesa estava de tal forma que, com a altura que o Tolstói tinha, ele escrevia encostado quase assim, às letras, assim. E, portanto, o Tolstói morreu a escrever a 1 milímetro das folhas. E eu acho que o Fernando Pessoa, de alguma maneira, como o Kafka, por exemplo, são escritores que têm uma obsessão pelo texto, que, de alguma maneira, mesmo que não tenham cortado as pernas da cadeira, fizeram este trajeto de serem, ele e a obra, serem a mesma coisa. Por um lado, terá algo de biografia, mas, por outro lado, também tem muito de distância completa em relação ao mundo. Distância completa em relação ao mundo. A certa altura, a obra é tão importante que qualquer vizinho pode entrar, mas pode não entrar, como podem entrar 100 mil vizinhos imaginários ou não. Portanto, há uma parte do Pessoa, que seria uma outra obra, não a que fez, há uma outra parte da Fernando Pessoa que é o imaginário extraordinário do Fernando Pessoa, o que ele inventou que não existia. E eu acho que a grandeza do Fernando Pessoa é, por um lado, a qualidade da linguagem, como é que ele, a descrever um eventual Esteves da tabacaria, faz aquele poema, mas, por outro lado, a sua capacidade de imaginação. Que é impossível. Ninguém pode fingir que é dor, uma dor que está sentindo deveras de verdade. Eu queria dizer algumas coisas, por exemplo, que o português não entende muito. Primeiro, por exemplo, o prato preferido de Pessoa era dobradinha. O português vai estranhar, dobrada à moda do Porto, eles lá estranham isso. Para a gente aqui é a coisa mais natural do mundo. Embora tenha um mistério aqui que eu queria dizer a vocês. 3 versos só da... Pessoa escreveu um poema em homenagem a esse prato. E ele disse: um dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me amor como dobrada fia. Se eu pedi amor, por que é que me trouxeram dobrada a modo do Porto Fria? Porque são metáforas, no dizer de Teresa Lita Lopes, ou uma possibilidade de amar, segundo Eudoro Lourenço, não sei se vocês sabem, mas esse amor como dobrada fia era o amor homossexual. O Pessoa tinha natureza homossexual. Não há nenhuma evidência que tenha passado ao ato. Se fosse hoje, seria. Mas uma sociedade repressora e conservadora, então ele teve alguns heterônimos homossexuais, onde ele dava vazão. Deu o primeiro beijo de amor com 32 anos, não é normal, nunca casou, na notícia de um sentimento religioso. Então, esse poema é uma homenagem ao amor homossexual, segundo
os entendidos, mas eu estou falando aqui para meu público, é os não iniciados. Também tem o mistério da língua, que é um negócio complicado. Eu fiz uma relação breve aqui, para vocês verem como esse negócio é complicado. Automaca é ambulância, Landau é uma carruagem, Americana é um veículo puxado. Houve um momento mágico em que, meio-dia e pouco, o reflexo do sol no Tejo era tão grande que era como se fosse um espelho. Esperei que me abrisse a porta ao pé de uma parede sem porta e ouvi a voz de Deus num poço tapado e cantei a cantiga do infinito numa capoeira. Ora, no Brasil, capoeira, para a maioria das pessoas, é uma luta. Ninguém canta uma cantiga no infinito no meio de um barulho. Mas tem uma segunda acepção de capoeira, que é da minha terra, que é mata. Aí eu digo, olha, isso daqui não é a luta, não, capoeira é luta. Ele cantou a cantiga do infinito numa mata. Só que cada página que eu escrevi, Afonso, eu contratei um jornalista e um historiador português para rever. Aí o historiador disse, doutor, não concordo, não. Mas por quê? Porque esperei que me abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, a ideia de clausura. Ouvi a voz de Deus num poço tapado, ideia de clausura. E cantei a cantiga do infinito numa mata, isso é ideia de liberdade, é o contrário de clausura. E o que é? Ele disse, é capoeira mesmo. Sim, meu amigo, o que é capoeira? Capoeira em Portugal é uma gaiola fechada, onde se guarda galinhas de capoeira e galos capões. Então, não há maneira de fazer isso. Sem contar um caso que é recente, mas eu vou contar como eu vi, e se completou depois que ele foi publicado, que é o tal que é considerado o verso mais famoso de Pessoa. Essa história muita gente já conhece, mas eu vou contar aqui, que é o poeta é um fingidor, que vocês conhecem aqui, mas eu vou dizer como é que eu cheguei a essa conclusão. Vocês conhecem o poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Como aparentemente nem todo mundo conhece, eu vou completar. E os que leem o que escreve, na dor linda sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, na escala de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de cordas que se chama coração. Eu sempre achei que esse poema estava errado, porque o poeta é um fingidor, ele finge muito, finge não completamente. Chega a fingir que é dor, a dor que deveras sempre, é impossível. Ninguém pode fingir que é dor, uma dor que está sentindo deveras de verdade. Ou você finge, e finge porque não está sentindo, ou porque você sente, e ninguém pode fingir que está sentindo a dor que está sentindo. Mas segue a vida, e eu estava numa obra com um cliente meu, e aí um peãozinho, um pedreiro de obra, gritou, fulano, João, passa a areia de fingir. Aí eu peguei no braço dele, aí ele ficou lívido, mas doutor, eu só pedi a areia daqui. Mas que areia é essa? É areia de construir, doutor. Areia de construir aqui, areia de fingir. É. Aí eu fui correndo para casa, fui para um dicionário de latim, e viu que era fingere em latim. Fingere é modelar de barro, é fingir e é construir. Depois, 2 outros autores também chegaram a essa mesma conclusão, um deles brasileiro, mas eu só vi depois. Aí eu reli o texto, repare como é engraçado. Depois eu descobri que a explicação real é ainda mais simples. Um professor de Aveiro me ensinou. Repare como é simples. O poeta é um fingidor, o poeta é um construtor. E finge tão completamente, e constrói tão completamente, que chega a fingir que é dor, que chega a construir a dor que deveras sente, que sente de verdade. Então, as trapaças da língua. Mas eu depois descobri que a explicação é ainda mais simples. É que no fim do século XIX, começo do século XX, foi o apogeu do Belle Époque em Lisboa. E vinham os artesãos do Porto, especialistas em trabalho com... Esse é interessante, Gonçalo. Os artesãos especialistas em trabalho nos altares, em madeira.
As casas da Belle Époque em Lisboa tinham as salas decoradas em motivo de caça ou de natureza, tinha arabescos em gesso na sala, e eles tentavam reproduzir no beiral do lado de fora, mas não podiam usar gesso, porque a chuva derrete o gesso. Então, eles usavam argamassa com areia de fingir, que era trabalhado com uma colherinha que até hoje se usa nas massas, que se chama colherinha de fingir. E esses profissionais, que eram muito conhecidos em Lisboa daquele tempo, eram conhecidos como fingidores. Sobre a homossexualidade, o Fernando Pessoa era muito divertido. E era, eu não sei se está no livro do Zé Paulo, mas está em muitas biografias. Há um poeta contemporâneo que era o António Boto, que era muito amigo que o Fernando Pessoa, não era muito amigo, mas de alguma maneira o Fernando Pessoa fez... o António Boto era assumidamente homossexual e na altura isso era muito violento. E o Pessoa foi uma das poucas pessoas que o defendeu publicamente com uma carta, mas defendeu com uma coragem. Mas, ao mesmo tempo, o Fernando Pessoa chamava o António Boto António Roto, que é uma expressão muito violenta. E ele tem o Fernando Pessoa tem uma observação numa determinada altura, que também mostra a ironia em relação à homossexualidade, em que vê o António Boto com um marinheiro, e o Fernando Pessoa escreve: o António Boto hoje vai comer peixe. Este tipo, eu não sei se percebem do marinheiro, não é? O Pessoa tinha esta coisa de ao mesmo tempo, ironizar com a homossexualidade, etc. Portanto, é difícil. O que eu acho que é interessante numa obra é ela possibilitar realmente diferentes interpretações e não querer, e a biografia não ser eu acho que para mim a biografia nunca é o centro. Eu por exemplo, trouxe para Minas Gerais um livro do Céline. O Céline, por exemplo, foi um fascista absolutamente ignóbil, foi responsável diretamente por um fuzilamento, era anti-judeu de uma forma muito vil, e é um escritor extraordinário. E o verso mais conhecido de Pessoa, eu não vou nem dizer o verso de Pessoa, eu vou dizer o autor. Em 1898, Antônio Corrêa de Oliveira escreveu cantigas que começam dessa maneira: ó ondas do mar salgado, de onde vos vem tanto sal? Vem das lágrimas choradas das noivas de Portugal. Que é praticamente o começo do mensagem, o mar português mais conhecido de Pessoa: ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal, por ti cruzaram e tanta mãe choraram. Então, que ele não se sinta assim tão ultrajado. E sobre a questão amorosa do Fernando Pessoa, esta questão é interessante de... Nós, se quisermos encontrar, encontramos. Ou seja, por exemplo, façam um exercício de... pensem no escritor mais heterossexual que existe, se isso se pode dizer. E leiam o texto a tentar encontrar indícios de homossexualidade. E encontraremos. Isso é muito interessante, porque, de certa maneira, o começo de encontrar está na procura. Quando nós procuramos, encontramos.
E porque há milhares de interpretações de versos de outros autores que muitas vezes entram nesta ideia realmente de que há uma relação entre o texto, biografia, não é? E ficção. E por isso José Paulo falou talvez do centro desta questão, que é o poema do fingidor, não é? Porque realmente, para quem escreve, eu sinto isso, porque eu escrevo ficção. Quem escreve ficção assume que cada linha que faz não faz parte da sua biografia. E é terrível, eu sinto isso como autor, quando se eu escrever que uma personagem matou uma velhinha, eu não matei a velhinha, não quer dizer, se eu escrever, se a primeira frase do meu romance for eu ontem matei a minha vizinha do segundo andar, eu não devo ser preso por causa desta frase. Ou seja, a distinção entre o texto e a biografia do autor é algo essencial. E o que eu acho que o livro, Paulo, eu já disse isto, acho que é um livro fabuloso. Eu leio com um prazer extraordinário, li logo. Como eu disse na Gulbenkian, eu dei uma conferência em que a base era o livro de José Paulo. Mas há aqui esta questão que eu acho que é um tema muito importante, que é: será que um leitor ou quem analisa um texto deve analisar todas as frases como indícios da biografia do autor? De certa maneira, no início do século XX, com a força da psicanálise, houve uma corrente que lia todos os textos tentando encontrar referências biográficas, não é? Este ficcionista escreve aqui um assalto porque a sua mãe foi assaltada, escreve aqui uma violação porque... E houve depois uma reação da análise literária que rejeitou por completo a questão biográfica. De certa maneira, o livro do José Paulo coloca-se na questão de, como ele diz bem, o que ele queria era conhecer quem é o Fernando Pessoa, quem é esta pessoa, não é? E dessa maneira tentou ver todos os indícios no texto. E eu acho que o Pessoa, como qualquer ficcionista, baralhou imenso, divertia-se a baralhar, não é? Divertia-se a inventar, a mentir, a dizer a verdade de uma forma estranha, enfim. Portanto, esta questão da ficção e do real é interessante. Eu acho que o Fernando, sinceramente, o Fernando Pessoa eu vejo como alguém com uma timidez. A questão, por exemplo, do beijo tardio, ligeiramente tardio, o primeiro beijo do Pessoa, não é? Aos 30 e tal anos, a uma mulher. O Pessoa era de uma timidez enorme. E é evidente que esta timidez, lá está, pode ser interpretada de milhares de formas. Mas eu gostava de ler do livro do Zé Pedro uns certos das frases amorosas que o Fernando Pessoa escrevia à Ofélia, só 3 ou 4, para vermos até que ponto o coração amoroso do Pessoa se traduzia numa linguagem infantil, mas sedutora. No livro de Zé Paulo, ele cita, por exemplo, o Pessoa chamava bebezinho à Ofélia, foi então o seu grande amor, não é? Chamava bebé anjinho, bebé fera, terrível bebé, bebé pequeno, e tinha expressões do tipo bebé pequeno e atualmente mau. Portanto, o Fernando Pessoa começava cartas a dizer bebé pequeno e atualmente mau. Reparem, isto, que parece uma coisa banal, como é que ele consegue estar a escrever uma carta amorosa e fazer uma coisa que é literariamente muito bom, bebé pequeno e atualmente mau. Ele tem o bebé mau e bonito, etc, etc. E tinha, por exemplo, frases do género: eu venho escrever-te alguma coisinha porque não posso passar já sem te escrever qualquer coisinha. Estas coisas meio infantis
ele tem, citando aqui, e vem da célebre frase, todas as cartas são ridículas, não é? Dos versos. O Fernando Pessoa escrevia para a Ofélia, dizendo: bebezinho do nininho ninho, venho só que vê para dizer ao bebezinho que gostei muito da catinha dela. Ele escrevia como um bebê fala, não é? E pensámos o Pessoa, que era provavelmente um dos cérebros mais brilhantes, não é? Do século, a escrever bebezinho. Isto é muito interessante porque como é que o amor infantiliza como é que o amor, podemos ver como é que o amor infantiliza e como é que o amor possibilita nós ainda podermos ser infantis. Eu queria completar a minha exposição para dividir com vocês algo que faz mais sentido para brasileiro do que para português. Por exemplo, do Brasil, de quem é que Pessoa gostava? Isso para um português significa tão pouco, mas para nós tanto. Pessoa gostava de Machado de Assis, tanto que queria traduzir Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele gostava de Cecília Meirelles. E ele gostava, sobretudo, de Catulo da Paixão Cearense, que tem páginas comoventes. É o único brasileiro citado em poema de Pessoa. E de quem é que ele não gostava? Ele não gostava de Oliveira Lima, o Quixote Gordo, assim o definia, assim o definia Gilberto Freire. Porque Oliveira Lima foi lá e homenageou em Portugal Júlio Dantas, que era um sujeito de quem Pessoa tinha horror. Aliás, o Oliveira Lima aqui também não era muito estimado. Há duas passagens de Emílio de Menezes que mostram bem isso. Todo fim de tarde saía Oliveira com a mulher dele, que se chamava Flora, para passear em Copacabana. Aí o Emílio de Menezes esperava ele chegar e dizia para o grupo de amigos: ali vão a fauna e a flora da literatura brasileira. E fez um verso para Oliveira Lima, que é um horror. Vou resumir aqui, que é muito grande. Chama-se O Plenipotenciário da Facúndia. O resumo é o seguinte: de carne mole e pele bobalhona, ante a própria vaidade se extasia. Sendo oliveira, não dá azeitona. Sendo lima, é quase melancia. E assim se conta essa figura estranha. São 1000 léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. Aí vamos, por exemplo, quando a pessoa chegava para trabalhar na casa Moitinho, aí a secretária dizia: estava fazendo o quê? Ele disse: eu estava a descansar de não fazer nada. Que isso é, na essência, um poema de um pernambucano, Nascentes Ferreira, chamado Filosofia, que eu não sei se vocês sabem, que era o lema dele. Na hora de comer, ninguém conhece isso aqui? Isso é um absurdo. Isso era o lema de Afonso: hora de comer, comer. Hora de beber, beber. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas pro ar, que ninguém é de ferro. Pois bem, aí vem ele e diz o seguinte, escreve nos poemas em conjuntos para dizer adeus, que é o bilhete de suicídio que Torquato Neto escreveu e mandou para Edu Lobo. Eu liguei para Edu e Edu disse: eu não percebi que era um bilhete de suicídio, eu pensei que fosse uma letra de música que ele musicou e que vocês conhecem bem. Adeus, vou para não voltar, e onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Vem, nem que seja só, para dizer adeus. Quer dizer, para dizer adeus para um português não quer dizer nada, para nós quer dizer tudo. Aí vamos agora começar
ele diz: olha que saudade que eu tenho, que é Casimiro de Abreu, com memória dos meus 8 anos, da aurora da minha vida, da minha infância querida. Agora, vamos começar com o mineiro. Eu, antes de começar isso, viu, Gonçalo, eu queria dizer o seguinte: o pessoa não pode se sentir tão ofendido assim, não, que ele era useiro e vezeiro de usar inspirações de outros autores. E o verso mais conhecido de Pessoa, eu não vou nem dizer o verso de Pessoa, eu vou dizer o autor. Em 1898, Antônio Corrêa de Oliveira escreveu cantigas que começam dessa maneira: ó ondas do mar salgado, de onde vos vem tanto sal? Vem das lágrimas choradas das noivas de Portugal. Que é praticamente o começo do mensagem, o mar português mais conhecido de Pessoa: ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal, por te cruzarem, tanta mãe choraram. Então, que ele não se sinta assim tão ultrajado. E, de alguma maneira, eu acho que se o Pessoa tivesse mensageiros e escrevesse cartas, escreveria cartas a Lisboa. O que eu acho que o Fernando Pessoa conseguia é, através de uma racionalidade extrema, chegar a questões afetivas. Do Guardador de Rebanhos, uns versos que devem conhecer, são talvez dos mais notáveis em termos de lógica puramente racional e afetividade. Ele tem 3 versos. O primeiro é, deste certo: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Segundo verso: mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Ou seja, o segundo verso nega o primeiro, é exatamente igual ao primeiro verso, só tem, mas o Tejo não é mais belo. Terceiro verso: porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Ele, com 3 versos, consegue dizer uma coisa e o seu oposto, e nós, com o terceiro verso, percebemos perfeitamente porquê. E, além disso, com 3 versos totalmente racionais, ele consegue transmitir um sentimento de ligação à terra muito grande. Mas reparem, nesta discussão de puro prazer, por exemplo, o que o José Paulo disse é muito importante. Descobriste várias coisas muito importantes porque tinhas a ideia de que tudo o que a pessoa escrevia era uma declaração da realidade. Isso também. É? Isso também. Aí você vai morrer de... Isso também. Sabe por quê? Então... O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Qual é o rio da aldeia de Caeiro? O Tejo. O Tejo. Os autores portugueses não perceberam isso. O rio de Caeiro era o Tejo. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, que o Tejo. Mas o Tejo não é mais belo que o Tejo, porque o Tejo não é o Tejo. E aí, alguns autores, repare como é curioso, alguns autores dizem, porque um é o Tejo de Lisboa, e hoje é o Tejo em si mesmo. Portanto, o Tejo da cidade de Pessoa é mais belo do que o Tejo como o rio inteiro. E eu achava que não. Por quê? Porque as memórias afetivas de Pessoa estão todos ligados à primeira infância que ele passou em Lisboa, até os 7 anos e pouco. E naquela idade, crianças não iam à escola na cidade. Eles eram alfabetizados em casa com a mãe. Ora, uma mãe viúva, com o pai, ou semi-viúva e viúva depois de 5 anos.
A aldeia de Pessoa não é Lisboa. A aldeia de Lisboa é o quarto dele e o quintal em que ele brincava. Então, para isso ser verdade, precisa ver o Tejo. E havia um verso, e eu, por uma dessas coincidências, viu, Gonçalo, eu fui procurar. É outra coisa, o guarda queria me prender, eu subi e cheguei no quarto de Pessoa, ao meio-dia e pouco, porque diziam que a 1h ia ter um concerto de sinos. Aí eu cheguei, para a minha tese estar certa, ele tem que ver o Tejo da janela do quarto dele. E aí houve um momento mágico, porque ele diz depois, é lá onde o sol se reflete. E houve um momento mágico, por isso que eu digo que o homem teve pena de mim e me ajudou. Houve um momento mágico em que, meio-dia e pouco, o reflexo do sol no Tejo era tão grande que era como se fosse um espelho e vinha em cima, tingindo de dourado a paisagem inteira, o reflexo do sol no Tejo ao meio-dia, visto um ângulo qualquer do apartamento dele, que via exatamente. Então eu digo, o Tejo é mais belo do que o rio que corre. O rio que corre para a minha aldeia é o rio que ele vê da janela do apartamento dele. A aldeia dele é onde ele morava. Aí eu disse, estou com outro problema, só para lhe devolver. Ele tem outro verso, o sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. Para isso estar certo, tem que ter um sino que toque junto da aldeia dele. Aí eu pego o mapa de Portugal, a igreja mais presto, a igreja dos Mártires, está a 200 metros da casa dele, do quarto dele. Então, 200 metros, será que ele ouve o sino? Eu tenho que ver lá. Aí saí procurando a igreja. Aí, quando eu chego na igreja, qual é o problema? Cadê o sino? Não tem sino. Oi, a igreja não tem sino, então a minha tese está por água abaixo. Não, vamos comigo. Aí foi andando, andamos 200 metros lá para dentro e subimos no fundo da igreja. É a única igreja no planeta onde o sino, em vez de ser na frente, é no fundo. E o sino badalava onde? Quando eu cheguei na janela, no sino, olhando assim, não dava nem 30 metros, estava a janela do quarto de Pessoa. Então, do quarto ele via onde o céu se reflete, o Tejo, que era mais belo do que o Tejo, e o sino que quando toca, o quarto treme. Eu queria só dizer que o Pessoa tem uma parte também familiar e eu gostava de contar um conto rapidamente de um autor italiano que se chama Dino Bussati, que escreveu um conto chamado Sete Mensageiros e que tem a ver um pouco com o Pessoa, com o Kafka, com o Tolstói, com esses grandes escritores que de alguma maneira tudo o que façam e por muito que avancem não saem do seu centro. Eu acho que realmente o centro de Pessoa e o centro da obra é a cidade de Lisboa. Ou seja, de alguma forma era interessante também pensar-se em fazer uma biografia da cidade de Lisboa, uma história da cidade de Lisboa, porque se calhar também íamos ter muitas revelações sobre o Pessoa. Mas o conto, o que é? O filho do imperador do reino sai do reino porque quer conhecer os limites do reino e começa a cavalgar com 7 mensageiros. E o que ele quer perceber é onde é que termina o reino do pai. E ele começa a cavalgar, sai do palácio com 7 mensageiros, manda ao primeiro mensageiro a dizer que já cavalgaram um mês e ainda não viram os limites do reino do pai. Depois manda ao segundo mensageiro a dizer, passado 10 anos, já cavalgámos 10 anos, mas ainda não encontramos os limites do teu reino. Portanto, ele manda sempre mensagens ao pai, a dizer que está a afastar-se do palácio do pai, mas ainda não encontrou os limites do reino do pai. Ou seja, o ponto a partir do qual ele sai do reino do pai.
E o conto termina com o filho do rei a cavalgar e a mandar o último mensageiro. O filho já está com cabelos brancos e manda uma mensagem que é quase absurda. Uma mensagem a dizer: pai, esta carta, quando a receberes, provavelmente eu já vou estar morto, porque estou muito velho. E é absurdo, porque se ele está a morrer, o pai ainda é muito mais velho. Mas termina a dizer: escrevo-te esta carta só para te dizer que continuo a cavalgar e ainda não encontrei os limites do teu reino. Isto é muito bonito, porque de alguma forma o reino pode ser Deus, não é? Por exemplo, para um crente, de alguma maneira podemos cavalgar, afastar-nos do centro e não sairmos dos limites do reino, mas também pode ser verdadeiramente o Pai, não é? Eu acho que por muito que cavalguemos, nunca vamos sair dos limites do reino do Pai. E de alguma maneira, eu acho que se o Pessoa tivesse mensageiros e se escrevesse cartas, escreveria cartas a Lisboa. E por isso, de alguma maneira, eu acho que o estudo das próprias ruas de Lisboa, da topografia de Lisboa, poderá dar muito sobre a obra do Pessoa, que é talvez das obras que junta, pegando nas questões que o Paulo disse, que junta uma espécie de relator de notícias. O Pessoa está a ver e está a descrever como se fosse um jornalista, junta linguagem absolutamente invulgar, de classe, ao nível de Padre António Vieira, que era a grande referência do Pessoa, e junta, em último lugar, uma imaginação absolutamente extraordinária, uma capacidade de invenção absolutamente extraordinária. E eu acho que são estas três vertentes do Pessoa: a capacidade para ver o real e através da linguagem, transformar absolutamente o real, e, por outro lado, a capacidade para construir um mundo de personagens notável, que são os heterónimos, e também personagens que nós estamos a descobrir ainda hoje com novos livros do Pessoa. Saíram há pouco tempo contos do Pessoa, contos. Não se fazia ideia que o Pessoa tinha escrito contos, com personagens, absolutamente extraordinários. E, portanto, de alguma maneira eu queria deixar essa questão de alguém que descreve muito bem a realidade, mas não seria o Pessoa se só tivesse escrito a realidade. Isto é o que me parece. Ele tinha um imaginário absolutamente extraordinário e depois tinha uma linguagem, tratava o português como se fosse a mais bela das princesas. E isso é impressionante. E o que é terrível também, o que eu acho que é terrível que se está a fazer ao Pessoa, é que estão a editar, a certa altura começam a editar coisas que o Pessoa escrevia num guardanapo, coisas que eram muito más. Editaram-se pequenos textos do Pessoa que são muito maus, que o Pessoa nunca editaria. E isto é terrível, porque, de certa maneira, é também não respeitar a qualidade do português do Pessoa, não é? Então, com vocês, para minhas despedidas, Soneto da Mágoa. Pessoa: se soubesses com que mágoa eu uso esse terror de amar-te sem poder, nem dizer-se que te amo de confuso, de tão senti-lo, nem o amor perder. Se soubesses com que ódio a não saber, falar-te do que quero me escuso, aí entro eu, entenderias que nesse escrever revivo a alma de um poeta luso, porque te amo como quem te odeia, como se o Cristo, ao fim daquela ceia, beijasse o rosto do seu traidor, e te desprezo como quem tonteia, como se o sal que corre em tua veia fosse a semente desse nosso amor. Muito obrigado.